A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa noite, pessoal. Tenho uma missão aqui forte de contar 36 anos em poucos minutos. A ideia aqui é tentar passar um case de empreendedorismo, contando aqui jornadas para inspirar as pessoas a entender claramente o que aconteceu numa trajetória de uma empresa que começou do zero e hoje tem 2.000 funcionários. O que aconteceu nesse caminho que de certo e errado? Eu vou começar a contar essa história porque a Alterdata foi fundada em 1989. 1989 que ela começou quando eu tinha 25 anos de idade. Hoje eu estou com 62. Mas eu quero começar essa história em 82 e explicando que esse painel, os slides, tem uma didática aqui. Todas as vezes que vocês verem um quadrado vermelho é um problema. Em seguida, tem uma solução. Às vezes, vocês vão ver no canto esquerdo de baixo a quantidade de funcionários que a empresa tinha na época. E, às vezes, do lado direito vai ter uma lâmpada, que são as grandes reinvenções da empresa. E essa quantidade de funcionários com os problemas dá para a gente associar que tipo de situação especificamente acontecia numa época quando a empresa é pequenininha e o que ela criou de alavancagem para ter um grande driver de projeção da companhia ao longo dos anos. Então, em 82, quando eu estava começando a trabalhar com tecnologia, havia uma falta de acesso violento a culturas, a aprender. Esse aqui é o computador que eu aprendi a programar sozinho, eu sou um autodidata, e naquela época não existia curso de programação, não tinha faculdade, não tinha uma fonte de aprendizado. O único jeito de aprender as coisas era sozinho, virando madrugadas, lendo livros em inglês, porque eu não tinha livros em português. Então, esse computador foi um que eu aprendi a programar, fazendo experiências sozinho, sem ter ninguém para perguntar. Nesse período de 82 a 84, eu estava num período de estudar e aprender bastante, mas sem acesso a nada. Lembre-se que a internet não tinha sido inventada ainda. Não existiam monitores coloridos, não existia mouse, nada disso tinha sido criado. Mas a gente já estava começando a desenvolver, e o único jeito de aprender era com literaturas que não tinham no Brasil. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse momento era muito parecido com o que a gente vê hoje com algumas tecnologias. Hoje, quando a gente vê algumas tecnologias surgindo, muitas pessoas ficam pensando, o dia que tiver um curso na faculdade, eu vou aprender isso. Enquanto você está procurando o que você vai aprender um dia, tem alguém virando noite e aprendendo na sua frente. É muito importante a gente entender que o aspecto de empreendedorismo tem muito a ver com a energia que você impõe no negócio, a vontade que você faz as coisas acontecerem na frente dos outros. Nós estamos vivendo uma competição contínua. Naquela época era dessa maneira e não é diferente de hoje. É mais ou menos do mesmo jeito. Em 85, eu já estava desenvolvendo uma série de linguagens diferentes. Naquela época era muito difícil o aspecto perguntar às pessoas, porque eu não tinha base, não conhecia ninguém que trabalhava com tecnologia naquele momento. E esse computador era um que eu já estava ganhando dinheiro com ele. Aquele primeiro lá era que eu usava como aprendizado. Aqui eu já comecei a ganhar dinheiro. Essa máquina, para vocês terem noção, aquilo que está do lado é uma unidade de disco, não tinha HD. Equipamento que não tinha disco rígido. Era tudo em disquete. Mas já era possível, com esse tipo de máquina, usar em lojas de material de construção, comércios, indústria. Já estava começando a ser desenvolvido com várias linguagens diferentes, aprendendo de uma forma autodidata. Em 87, os computadores estavam muito caros. Para vocês terem noção, um computador nessa época custava o preço de um carro zero. E eu tinha um problema. Eu sempre tive um problema sério de aparência. Eu sempre aparentei ser muito jovem. Então, quando eu tinha 23 anos, eu já estava casado, tinha 2 filhas, eu tinha uma aparência de 15 anos de idade. Eu era muito magrelo, pouca barba, e isso começou a me dificultar credibilidade. E isso começou a me dar problemas para fechar negócios. Isso aqui sou eu, com 24 anos, numa máquina de 8 bits, os PCs que a gente conhece hoje não tinham sido inventados ainda, e nesse momento aqui, eu tinha uma complicação para fechar negócios, porque eu não passava credibilidade. É muito importante que a gente entenda que todas as vezes que você tem um problema, o empreendedor de sucesso não é aquele que não tem problema, mas é aquele que resolve o problema mais rapidamente.
todo mundo que atingiu um sucesso na carreira, ele passou, certo momento, uma dificuldade. Só que ele contorna a dificuldade mais rapidamente do que a média. Essa fase aqui, eu tive um problema de, num determinado cliente, ele me tratar como se eu fosse um menino, como se eu fosse um garoto, e ele tendo que fazer altos investimentos em equipamentos para eu desenvolver aquela determinada tecnologia. Isso me preocupou muito. Naquele dia eu quase não dormi, mas no dia seguinte de manhã eu tomei uma decisão. Eu usei um bigode e uma barbicha durante 5 anos e passei a usar gravatas todos os dias, no intuito de aparentar um pouco mais velho. O que eu quero dizer com esse exemplo é que muitas pessoas ficam estacionadas no mesmo problema durante muitos anos. Eu vejo pessoas que ficam reclamando da vida, que não conseguem fazer uma faculdade, não conseguem aprender uma competência nova, não conseguem desenvolver algo durante anos. Isso eu vejo e eu não entendo. Porque as pessoas que querem sucesso são aquelas que percebem rapidamente uma barreira e encontram uma solução muito rápido. Isso faz uma diferença enorme no mercado. Chegou em 89, eu estava já com muitos clientes, eu era um freelancer, um programador que era contratado por muitas empresas, e eu estava saindo de casa muito cedo, chegando muito tarde, estava muito cansado, estava na hora de ter um negócio. Eu já estava fazendo alguns projetos em conjunto com meu sócio, eu estava com 25 anos nessa época, meu sócio tinha 20, e montamos uma empresa. Só que, nesse momento, era um péssimo momento para montar uma empresa no Brasil. Era um momento de instabilidade econômica muito forte no país, mas, mesmo assim, nós fundamos a Alterdata. A Alterdata, esse era o logotipo original, ele está um pouquinho pontudo, hoje ele é um pouco mais arredondado. O nome hoje é Alterdata Software, mas naquela época era Alterdata Análise e Processamento. E a partir daqui, a minha posição começou a mudar. Eu era, antes, um cara do trabalhar sozinho, ou seja, eu tinha que ter algumas competências técnicas, e daqui para frente, eu passei a ter que ter competências diferentes que são necessárias para o empreendedor. Não adiantava eu ser um programador. Eu tinha que comandar pessoas que seriam programadores. Não adiantava eu ser um vendedor. Eu tinha que comandar pessoas que fossem vender. Eu tinha que mudar de perfil de um técnico para um executivo. Isso é muito fácil falar, mas é muito difícil de ser praticado. E, por isso, a grande maioria das empresas são empresas pequenas, que não crescem. Empresas de serviço, em geral, são pequenas. Eu sou diretor do Sindicato Patronal das Empresas de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, que eu moro no Rio de Janeiro. E, no Estado do Rio, tem mais de 2.000 empresas de software. 94% delas têm até 15 funcionários. São empresas pequenas. E não é por falta de tecnologia ou falta de conhecimento, é falta de habilidades que não são as técnicas, as outras habilidades. E, nesse momento, eu comecei a ser posto à prova. Em 90, nós estávamos com 1 ano de vida, aconteceu um fenômeno no país, que os mais coroas aqui, como eu, vão lembrar, quando o Collor catou o dinheiro de todos os brasileiros da conta bancária, nós quase quebramos. Porque a empresa era muito pequenininha e ela não tinha dinheiro para pagar a conta de energia, pagar o salário das pessoas. E, nesse momento, nós tomamos uma decisão muito forte, que a gente tinha que ser uma empresa muito estruturada financeiramente. Era uma empresa dura, uma empresa que vem de baixa renda, e eu venho de uma família de classe média baixa. O pai do meu sócio era motorista de caminhão, meu pai tinha uma lojinha de consertar televisão. Então, a gente vem de uma estrutura que tinha que ter recursos financeiros para se manter. Começamos a criar um colchão financeiro na organização. Um colchão financeiro de tal forma que eu tinha que ter no banco 1,5 faturamento mês da empresa para fazer com que ela girasse. E isso foi muito importante e é importante até hoje. Ao longo de 36 anos, nós nunca descontamos um duplicado em banco, nunca usei o limite cheque especial, nunca pegamos dinheiro emprestado, nunca usamos dinheiro de ninguém. Sempre com os recursos próprios. Hoje a companhia tem 14 mil metros quadrados de área construída, tudo com capital do Caixa, por causa dessa época aqui. Em 1990, isso aqui é uma foto bem bacana, porque ela é muito importante para a gente, que tem uma representatividade, porque nós começamos a participar de um evento fora da nossa cidade. Foi a primeira visão de que nós podíamos estar longe, atendendo o Brasil inteiro. Nós tínhamos 5 funcionários nessa época, 5 funcionários em 90, e já estávamos olhando que nós podíamos estar em outras regiões. Nós somos de Teresópolis, no Rio de Janeiro, terra da CBF, aqueles perna de pau do futebol que não ganha a Copa do Mundo, a CBF é lá.
e uma cidade com 170 mil habitantes, pequenininha, mas nós já olhávamos que a gente poderia ser uma companhia de porte nacional. E isso começou a mudar muito a nossa forma de pensar, porque nós precisávamos de ter recursos financeiros para a empresa explodir, e nós não tínhamos. Nós precisávamos contratar pessoas para dar treinamento, pessoas para expandir a companhia, e não tínhamos. Qual foi o jeito de fazer essas coisas acontecer? Era eu ser esse gerador de conhecimento. Eu tinha que ler livros para ensinar para os outros, eu tinha que fazer um curso para ensinar para os outros, eu tinha que começar a ser o gerador de conhecimento, porque nós não tínhamos recursos para fazer isso acontecer. Então, todos os recursos que a empresa foi tendo no início, e recursos que eu falo não é só financeiro, é tempo, conhecimento, envolvimento com a abertura de unidades novas, partiu de uma época que nós precisávamos ter um controle mais apurado. Aqui tem um vídeo que eu não vou passar, que a gente não tem tempo para isso, mas nós tínhamos em 91 6 pessoas, não sei se vocês viram, no ano anterior nós tínhamos 5, um ano se passou e nós temos 6, ou seja, a empresa quase não cresceu nessa fase. E aqui, deixa eu passar para frente, em 92, a gente tinha um problema sério, porque não existia cultura estabelecida de gestão para empresas de software. Hoje, se você quer montar qualquer negócio, você vai no Sebrae, Senac, outras instituições, tem manual para tudo. Quero montar uma padaria, eles te ensinam, a padaria é assim. Quero montar uma fábrica de calçados, é assim. Naquela época, vou montar uma empresa de software, ninguém sabia o que era. Que setores tinha que ter, como é que calculava o custo, que preço de venda, ninguém sabia. Nós tínhamos que criar a nossa própria estrutura. Então, por isso que a gente começou, nessa época, em 92, criar metodologias para que a empresa funcionasse igual um reloginho. Nós tínhamos já 18 pessoas. Você viu que naquele outro ano nós crescemos 1, aqui nós já estamos com 18. E aqui ela começou a ter método. Como é que a gente cadastra as coisas, como é que a gente vende, como é que a gente atende. Começamos a manualizar as estruturas da companhia, e um exemplo muito bom é um bloco de pedidos. A gente já tinha um pedido com logotipo, essa aqui é letra minha em 92, vendendo software. Ali embaixo tem uns xizinhos que já são processos. Passou pelo faturamento, passou pela implantação, metodologias com a empresa pequenininha. O que eu acredito é que uma empresa, seja lá qual for, de qual atividade for, ela é uma empresa que tem que funcionar com método. Se ela não tiver método, ela perde os controles e ela cresce e cai, normalmente. Quando você replica isso através de uma metodologia, fica mais fácil dela fazer o que tem que ser feito, continuamente. Em 93, começa um problema grave, porque nós estávamos perdendo margem. Os nossos indicadores de performance mostravam que a empresa estava perdendo margem de lucro, porque o cliente não queria mais pagar o que ele pagava antes nos sistemas. Isso mudava a relação de negócio e começou a dar problemas. E eu cheguei à conclusão que nós tínhamos que mudar o racional da empresa. Nós tínhamos 31 funcionários nessa época e nós tínhamos que mudar a empresa de ser uma empresa de cobrar muito de poucos para ser uma empresa que cobra pouco de muitos. Isso significa mudança completa na estratégia. Nós tínhamos que jogar a companhia no chão e fazê-la de novo. Por isso que naquele cantinho tem a primeira lâmpada. A primeira lâmpada ali é porque é a nossa primeira reinvenção. Na minha visão, nós temos que nos autodestruir antes que o mercado destrua a gente. Nós temos que ter a capacidade de observar as nossas falhas para se autoajustar para uma nova realidade. Essa mudança aqui completa foi porque nós tínhamos a noção que nós tínhamos que ter mais escala. Mais escala significa a gente atuar nacionalmente. Nós temos 110 unidades de negócios hoje e a maioria aconteceu como aconteceu em Salvador. Essa palestra aqui eu já fiz centenas de vezes, em eventos de grande porte, com 3, 4 mil pessoas. Porque nesse evento eu dou o exemplo de Salvador. Porque as unidades todas do Brasil foi muito parecida com Salvador. Eu saí de carro de Teresópolis, fui para o aeroporto no Rio de Janeiro, peguei um avião, saltei aqui em Salvador, entrei no táxi, o táxi virou para mim e falou, nós vamos para onde? Eu falei, rapaz, não tenho a menor ideia, nunca vi em Salvador. Toca aí para o centro da cidade. E o táxi foi, eu falei, onde é que são aqui os bancos, as empresas, os prédios comerciais? Rodou para lá, rodou para cá. Falei, acha um hotel por aqui.
Entrei no hotel, fui no quarto, não sei, os mais coroas vão lembrar, das páginas amarelas. Um livro que tinha com os telefones, endereços de todo mundo. Arranquei as folhas dos contadores, do escritório de contabilidade, que nós fazíamos software para contabilidade, e fui bater na porta de um por um, em 93, aqui em Salvador, para entender mercado, preço, salário das pessoas, valores de aluguel. À noite eu planilhava isso no Lotus 123, porque o Excel não era famoso ainda, e me dava um relatório de viabilidade. Para apresentar para quem? Para mim mesmo. Era só para eu saber se era melhor abrir Salvador antes de Recife, Recife antes de Fortaleza, onde que eram as estratégias, para a gente poder ter unidades em mais lugares. Chega em 95, a gente começa a ter alguns problemas de tamanho, porque nós, até essa data, nós estávamos num apartamento. Nós tínhamos alugado um apartamento com 2 quartos e estávamos trabalhando ali. E não estava mais funcionando. Nós precisávamos estar num outro lugar. E aí, pela primeira vez, a gente consegue estar num lugar mais profissional. Tinha até letreiro. Nós alugamos uma loja que tinha 180 metros quadrados, enorme para aquela época. E essa loja aqui foi muito importante, que a gente começou a ter cara de organização. Na minha forma de pensar, a gente, antes de aparentar, antes de ser bom, você tem que aparentar ser bom. Senão, ninguém deixa você provar que é. De novo, antes de você ser bom, você tem que aparentar ser bom. Senão, ninguém deixa você provar que é. É importante ter letreiro, é importante andar bem vestido, é importante ter um bom português, é importante ter um bom produto. A aparência é fundamental para os resultados. A gente já acreditava nisso nessa época, quando nós tínhamos 52 pessoas. E as coisas foram seguindo. A gente, em 97, você viu que estava em 95. Em 97, aquela loja ali não cabia mais a gente. Nós estávamos com um problema de qualidade. Começamos a alugar salas lá na cidade e começamos a perder qualidade, porque a internet não existia. Não existia rede para conexão desses ambientes. A qualidade começou a perder porque os departamentos começaram a estar em salas separadas. Nós tínhamos que estar num outro ambiente. E aí resolvemos, nós tínhamos 75 funcionários nessa época, resolvemos que nós tínhamos que ter uma sede própria. E com muita dificuldade, porque lembre-se que a gente nunca pegou dinheiro emprestado, sempre com os nossos próprios recursos, compramos um terreno e fizemos isso aqui. Isso aqui foi a nossa primeira sede, lá na nossa cidade, umas fotos ali da obra, e aqui ela pronta. Minha sala estava nessa posição aqui, a sala do meu sócio aqui. Nós não precisávamos desses 2 andares. Esses 2 andares ficavam vazios. Aqui tem 2.500 metros quadrados aproximadamente, ficava vazios. Alguns amigos me falaram, cara, você é louco fazer um negócio o dobro do tamanho? A gente acredita que você tem que se antecipar ao futuro, para o futuro não te pegar de calça curta. Ou seja, nós temos que estar o tempo inteiro pensando se nós podemos fazer coisas além do que nós fazemos hoje. Todas as vezes que o empreendedor pensa na frente, quando esse futuro chega, não surpreende. A gente consegue estar muito mais preparado. Então, eu sabia que a empresa podia crescer, eu sabia que ela tinha potencial. Fizemos com um tamanho maior e isso foi extremamente importante para a nossa estrutura. Chega em 98, no meio daquela sede lá, a gente contando dinheiro para fazer a obra, comprando cimento, tijolo e ferro. No meio da obra, um maluco lá nos Estados Unidos, chamado Bill Gates, inventa o Windows. Quando ele inventa o Windows, foi um problema sério, porque dentro de uma empresa de tecnologia, isso é troca de plataforma. Isso significa jogar todos os softwares no lixo e fazer tudo de novo. Muitas empresas de software quebraram nessa época aqui, mas nós tínhamos o nosso colchão financeiro. Lá dos primeiros slides, nós tínhamos o colchão financeiro que permitiu que a gente desacelerasse a obra um pouco, jogasse recursos para dobrar a equipe de programadores e construir os nossos sistemas Windows, e fomos uma das primeiras empresas do país a ter software em ambiente Windows. Nessa época aqui, nós tínhamos 110 pessoas. Chegou no ano 2000, nós já estávamos com descentralizações, já tínhamos unidades em vários lugares aqui no Nordeste, São Paulo, no Centro-Oeste, em Porto Alegre. Eu comecei a me incomodar, porque essa descentralização estava perdendo qualidade. Eu tinha dificuldade de saber o que estava acontecendo aqui na região, precisava de um evento.
criamos um negócio chamado SIGA, Seminário Interno dos Gerentes Alterdata. Um evento muito importante, nós tínhamos 159 pessoas nessa época, e essa foto aqui é muito emblemática, que é a foto dos gerentes daquele momento. Você vê que a gente usava gravata nessa época, como é que as coisas funcionavam. E aqui tem algo importantíssimo sobre a característica de empreendedorismo, porque esse evento, nós não tínhamos dinheiro para contratar auditório, essas coisas, muito menos palestrantes. Esse evento eu fiz sozinho, 16 palestras, uma atrás da outra, para alimentar o time com conhecimento. Isso é muito importante no mundo corporativo. Em 2000, eu tive contato com o Sebrae, fiz um curso do Empretec, o que foi muito importante para me preparar para desenvolvimento empreendedor. 2001, as coisas estavam acontecendo sobre uma série de aspectos de gestão, haviam problemas de eficiência na companhia, porque nós administrávamos muitas coisas com relatórios, e um método criado lá atrás, tínhamos 170 pessoas, não estava funcionando mais, nós tínhamos que ter uma empresa mais dinâmica, estava na hora da segunda reinvenção. Destruir todo o modelo de gestão do passado, sair de relatórios desse tipo e passar até 2005 para estruturas de dashboards e modelos matemáticos. Nós tínhamos 250 funcionários nessa época e partimos para isso aqui. Esse modelo é o que a gente funciona até hoje, para que as pessoas tomem decisões em cima de indicadores de performance. Isso foi muito importante lá atrás. Chega em 2006, a gente começa a ter problemas de imprensa. A gente perdia negócio pela marca. Nós éramos uma empresa do interior. E era difícil você chegar em grandes metrópoles, como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, e dizer que nós éramos muito bons se nós tínhamos nascido numa cidade pequenininha. Nós precisávamos de uma estrutura melhor. Comecei a participar de uma série de premiações e, em 2006, com 305 pessoas, eu fui um dos finalistas do Prêmio de Empreendedorismo do Ano, da Endeavor. Isso foi muito importante para jogar o nome da companhia na mídia e fazer com que a empresa fosse conhecida no país inteiro. Chega aí em 2008, a gente começa a perder qualidade de novo, porque lembra aquele prédio que tinha 2 andares sobrando? Não cabia mais a gente. Começamos a alugar salas de novo na cidade e a coisa não começou a funcionar bem. Eu tive que partir para uma outra fase. Nós tínhamos 450 pessoas nessa época e começamos a construir uma segunda sede. Compramos um outro terreno e começamos a fazer uma obra novamente, fizemos isso aqui. Essa aqui é a nossa segunda sede, que tem mais aqui uns 9 mil metros quadrados aproximadamente. E quando nós tiramos essa foto, isso aqui é a nossa terceiro prédio que foi inaugurado tem 1 ano atrás. Ou seja, nós temos 14 mil metros quadrados de área construída lá na nossa estrutura. Em 2010, havia um risco sério, porque a gente estava crescendo tanto que a cidade não conseguia abastecer a empresa com os funcionários que deveriam. O que nós fizemos? Transformamos o prédio antigo numa universidade corporativa. Essa universidade corporativa, em 2010, nós tínhamos 570 pessoas, se tornou algo extremamente importante, porque fez com que a empresa fosse uma máquina de gerar conhecimento. Hoje, isso aqui representa 90 mil pessoas que são treinadas por ano, preparando o nosso time para ser mais competitivo. Em 2011, a gente continuava perseguindo a marca, começava a lutar por uma marca mais sólida, e chegamos em 2011 à conclusão que nós tínhamos que dar uma mudança. Nós tínhamos que mudar de uma empresa técnica para uma empresa que fosse mais marqueteira, que controlasse a mídia com mais eficiência. Nós tínhamos 737 pessoas e começamos a nossa terceira reinvenção. Mudar o visual inteiro da companhia. Nessa época eu viajei muito para a Europa para ver como é que as empresas na Europa se posicionavam. Mudamos materiais, site, folders, tudo da companhia foi mudado nesse momento para ela ter um visual mais robusto. E isso representou coisas como essa aqui. Isso aqui é uma reportagem que saiu na Record em nível nacional, gerou milhões de visualizações, totalmente gratuito, a convite do Paulo Henrique Amorim, um dos jornalistas que é a âncora do jornalismo brasileiro. Então, naquela época, isso foi muito importante. Em 2012, a gente continuava buscando uma marca mais sólida e comecei a cavar oportunidades e fui convidado para fazer minha primeira palestra nos Estados Unidos.
em 2012. Isso gerou muita visibilidade no Brasil, porque uma universidade nos Estados Unidos convidando a gente a fazer um conteúdo lá, gerou uma imagem muito positiva aqui. A partir daqui, a gente começou a fechar muitos sistemas, muito mais do que no passado. 2013, as coisas estavam indo super bem, super tranquilo, tudo navegando bem, vem uma troca de plataforma, se inventa a nuvem, começa tudo de novo. Nós tínhamos 958 funcionários, troca de plataforma outra vez, jogar tudo fora e fazer os sistemas todos novamente. Mais uma vez, o colchão financeiro salvou a companhia e manteve a empresa em investimento. Chegou em 2014, uma gigante internacional quase comprou a gente. Fez uma proposta muito sólida de quase comprou a Alterdata. A gente resolveu, naquele momento ali, dizer um não. A gente achou que a gente poderia ir distante um pouco mais, não aceitamos a proposta de compra, mas ficamos bastante tentados, porque os valores eram muito expressivos. Chegou em 2015, a gente começou a ter problemas de preço. Os clientes comparavam a gente com preço com outros concorrentes muito piores. Nós precisávamos pensar como é que o cliente tinha que ver a gente, o que a gente ia fazer para ele perceber a companhia de uma outra forma. E aí eu resolvi começar a escrever livros. Começar a escrever livros porque nós tínhamos que ter uma imagem de geradores de conhecimento para os clientes. Ele não podia ver a gente só como compradores de um software específico. Eu escrevi esse livro, participei em todos os outros como coautor. Nós tínhamos 1.106 funcionários nessa época aqui, e isso funcionou muito bem, porque nós ganhamos muita credibilidade no mercado para gerar outras coisas. Chegou em 2016, começamos a ver um problema no país financeiro. Começamos a perder clientes, porque as empresas estavam quebrando no Brasil. Nós precisávamos de modelos matemáticos para identificar o que estava acontecendo nos clientes. Criamos um modelo matemático de análise preditiva, que identifica a infelicidade dos clientes por modelo matemático, não por ele avisar, por mudança de comportamento. Isso foi um modelo muito bacana que foi feito e representou 35% a menos de cancelamento de cliente em cada ano. Fez com que a empresa decolasse mais ainda. Nós tínhamos 1.149 pessoas nessa época, e esse modelo identifica claramente os clientes que estão com alguma infelicidade, permitindo que a gente seja precavido e se antecipe aos problemas. Em 2016, eu ganhei um prêmio também da Ernst Young como empreendedor. A Ernst Young é um dos maiores do mundo em gestão. Isso gerou uma grande visibilidade, inclusive internacional, saiu em muitas literaturas na Europa, que foi muito importante para a gente. Em 2017, a gente já estava bombando, ganhando prêmios no Brasil, Great Place to Work, as maiores empresas do país. Nós tínhamos 1.479 pessoas, muitos prêmios ligados à qualidade de vida das pessoas, algumas fotos internas, salas de relaxamento, videogame, mesa de sinuca, uma série de coisas que são importantes para manter um ambiente muito bacana. Em 2018, eu fui convidado pela ONU para fazer uma palestra internacional sobre Empretec, foi muito bacana também, veio um convite de Genebra, isso gerou uma visibilidade incrível, e ganhei um prêmio nesse mesmo ano na França, por estar escrevendo livros aqui no Brasil para outros empresários. Ou seja, esses elementos são elementos de marketing espontâneo que gera muita visibilidade e ajuda na solidificação da marca da companhia. Chegou em 2020, acontece a maldição da pandemia, que pegou todo mundo de surpresa e a gente idem. Ou seja, nós tivemos que colocar 1.400 funcionários para trabalhar em home office em 4 dias. Foi um caos. Então, foi um problema muito sério, mas que a gente começou a pensar e gerar um monte de ações para compensar perdas. Esse foi o ano que nós mais perdemos clientes na história da empresa, por falência. Clientes fechando as portas. Mas, mesmo assim, nesse ano, com toda essa dificuldade, nós conseguimos crescer 8% no meio da pandemia. Todas as empresas de software que eu conheço caíram, diminuíram o faturamento nesse ano. Nós subimos, porque a gente conseguiu interromper o ciclo e gerar produtos novos que compensaram as perdas que estavam acontecendo por planejamento. Então, esse planejamento é o que faz a magia acontecer. Chegou em 2020, nesse ano de 20, eu falei para o meu time, 2021 nós vamos arrebentar. Vai ser um ano sensacional, porque 20 represou, 21 vai ser um ano muito bom.
que aconteceu em 21, nós recebemos 2 ataques hackers que conseguiram invadir o nosso firewall, entraram na nossa estrutura e afetaram 1.600 clientes. Isso aqui foi a pior fase da minha vida, porque eu emagreci 4 quilos de tanto trabalhar, de tantos problemas, até 2 da manhã trabalhando, foi muito difícil. Mas, mesmo assim, em 2021, nós crescemos 21%, no mesmo tendo esse ataque hacker. E aqui começou a nossa 4ª reinvenção, a transformação da empresa numa empresa totalmente digital. Nós começamos a migrar e virar a página para ter ambiente digital, lojas virtuais, e ter uma série de mecanismos para fazer com que a gente tivesse um outro posicionamento. Nós tínhamos, nessa época, 2.368 funcionários, e aí começou a ter uma outra pegada. E chegou em 21, aconteceu outro fenômeno. Você lembra aquela empresa que tentou comprar a gente, aqueles gringos? Eles são holandeses, faturam 4,6 bilhões de euros, gigantescos lá fora. Aqui no Brasil, eles tinham comprado o nosso principal concorrente e tentaram comprar a gente. Anos se passaram, eles procuraram a gente de volta, porque eles estavam com alguns problemas aqui no Brasil, não estavam conseguindo performar bem. O que aconteceu? Nós compramos eles. Nós compramos eles para o Brasil, e isso juntou a nossa estrutura, crescemos 33% por causa dessa aquisição, a empresa deu mais um salto, o que foi muito importante para o negócio. Chegou em 22, nós começamos a repensar algumas coisas da companhia, porque a pandemia tinha tirado muita lucratividade da empresa, nós precisávamos recuperar essa credibilidade, essa lucratividade, aumentando a eficiência, mexendo no custo. E isso deu muito certo. A gente tirou muitas pessoas da empresa, mas a lucratividade voltou. Isso significa planejamento. Em 23, a gente está quase chegando a hoje, em 23 nós tínhamos uma sensação que a gente estava sendo percebido pelo mercado como uma empresa que já estava com uma certa idade, e não era legal isso. Se você pensar bem, se eu falar para vocês assim, a Apple é uma empresa jovem ou velha? 99% vai falar que é uma empresa jovem. Mas a Apple tem quase 50 anos. Mas é o posicionamento dela que faz que ela tenha uma sensação de jovem. Nós fizemos uma enquete com nossos clientes para descobrir qual era a percepção que eles tinham da companhia, e eles tinham a percepção de uma empresa mais velha do que ela era. Nós começamos a mudar toda a estrutura da empresa, demorou 1 ano e meio de mudanças, comportamento, forma de falar, forma de atender, maneira de cores que a gente usa nos eventos, roupa que o pessoal usa. Começamos a mexer a companhia inteira. E 1 ano depois, a gente fez a mesma pergunta, qual é a percepção que tinha dos clientes. A primeira pesquisa, 1 ano e meio antes, deu 60 anos, a segunda deu 32. Ou seja, a gente saiu de uma empresa que era percebida daquele jeito, para uma empresa que é percebida desse jeito aqui. Isso mudou completamente a dinâmica. Em 93, nós inauguramos um museu. Isso aqui foi muito importante para conectar nossos ambientes sociais, a preocupação que a gente tem com crianças, escola pública, que a gente gosta muito de ajudar uma cidade pequena como a nossa, que precisa de apoio, e isso se tornou uma âncora forte na nossa cidade e um motivo de orgulho para o nosso time, que é tão importante. Chegou em 24, acontece um fenômeno muito significativo, porque esse livro é um livro que está em inglês, do Philip Kotler. O Philip Kotler é considerado o papa do marketing moderno. Esse cara, simplesmente, praticamente todas as universidades do mundo de marketing estudam nos livros desse cara. Ele nos convidou para ser case do livro dele internacional, que é vendido no mundo inteiro. Foi muito bacana e é coisa que a gente tem que se orgulhar como brasileiro, e principalmente se orgulhar por nós termos nascido numa cidade pequena e ter esse tipo de reconhecimento. Foi algo bem bacana. Em 25, você vê aquela foto ali, que já mostrei para vocês, é o nosso evento do SIGA, os gerentes da empresa, e essa aqui é a foto desse ano, os gerentes da empresa. Isso aqui não é a empresa, são os gerentes. Ou seja, o que a gente acredita na Alterdata é que a gente está jogando um jogo contínuo da evolução. A empresa nunca está pronta, ela está sempre em processo de crescimento e evolução, porque nós estamos jogando um jogo infinito. Nós estamos jogando um jogo que não termina. Uma companhia como a nossa hoje, com 2.000 pessoas, nós somos a 5ª maior do país, nós estamos trabalhando pesado para estar num processo de melhoria o tempo inteiro.
Esse tipo de apresentação eu estou sempre fazendo no Brasil inteiro, para eventos maiores, menores, sempre com o intuito de plantar sementes e mostrar o quanto que nós temos condições de estar contribuindo com os nossos clientes para uma vida melhor. Porque o que nós queremos é mudar a nossa sociedade, é melhorar a nossa estrutura. Hoje nós somos uma empresa com 2.000 pessoas, cerca de 130 unidades, mais de 60 mil clientes que pagam todos os meses com recorrência. Quase 1 milhão de pessoas usam nossos sistemas todos os dias. E tudo nasceu de uma cidade pequenininha, em que a fonte econômica da cidade é a agricultura. O que significa isso? Tudo é possível. O Brasil é um país de oportunidades. Eu vou passar um vídeo aqui de 2 minutinhos, só para vocês terem uma ideia do visual interno atual da empresa. A Alterdata nasceu em 1989, criando software de gestão com a preocupação de tornar as empresas mais produtivas e lucrativas. Surgiu com a filosofia que o atendimento é tão importante quanto os produtos que oferece. Inicialmente, construímos softwares para o setor contábil e logo em seguida nos especializamos também em automação comercial para o varejo, atacados, indústrias, restaurantes, moda e gestão imobiliária. Em qualquer setor que atuemos, nos baseamos no alicerce de 3 pilares: tecnologia, atendimento e capacitação. Este é o segredo que garante aos clientes agregar valor real aos seus negócios. Acreditamos que esta é a fórmula que nos leva ao impressionante crescimento anual de aproximadamente 20% por praticamente toda a nossa vida. Faz com que a gestão de pessoas seja algo que damos atenção toda especial. O conforto para a nossa equipe é algo que a Alterdata leva muito a sério, tanto que 2 prédios próprios abrigam a sede da empresa na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nossas amplas e modernas instalações permitem que todos se integrem de uma forma que o trabalho em equipe seja mais produtivo, sem perdermos a preocupação com a ecologia e o meio ambiente. São aproximadamente 9.000 metros quadrados de estrutura física, com salas de reuniões, videoconferências, auditórios, estúdios multimídia, cafés, áreas de descontração, relaxamento, jardins e amplos andares de trabalho. Tudo para garantir a satisfação de todos que trabalham aqui. Nesses ambientes, trabalhamos e nos divertimos juntos. Ensinamos, aprendemos, realizamos festivais, congressos, promovemos atividades com nossas crianças, montamos eventos sociais e planejamos o crescimento da empresa, pensando sempre de uma forma organizada para o bem-estar de todos. Porém, a Alterdata não se limita aos prédios da cidade sede. São mais de 100 unidades distribuídas pelo país. São alterdatanos nas mais diversas localidades prestando atendimento de qualidade. Não deixamos que nossas bases sintam-se sozinhas, já que em nossa estrutura central há um time de líderes cuidando delas e dos clientes bem de perto. Acreditamos que nosso modelo sofisticado de controle seja o segredo para sermos uma das 5 maiores empresas de software genuinamente brasileiras. Em resultado de tudo isso, ganhamos experiência valiosa e diferenciada no desafio de tornar as empresas de nossos clientes mais organizadas e lucrativas. A Alterdata é mais que software, é solução. Muito obrigado pela oportunidade. Esse QR Code aqui leva para o meu Instagram pessoal. Eu escrevo conteúdo de negócio, gestão, liderança, quase todos os dias, então tem muito conteúdo rico. Aquele livro eu escrevi há alguns anos atrás, todos os outros livros eu participei como coautor. E no Instagram é muito comum falar com as pessoas, dar dicas e trocar informações. Então, quem quiser seguir, fique à vontade. Tá, muito obrigado, até essa hora da noite, todo mundo aqui. Eu espero que tenha valido a pena. Muito obrigado.